Muito interessante isso mesmo. Olhar para pessoa e pensar na prevenção, não na doença, pela Exato, ideia realmente de que saúde não é mera ausência de doença. Tem muita gente sem doença e vivendo tão mal, né. exato. É Dormindo pensar mal, se sentindo mal, indisposto, exato. triste. É pensar em Se olhar isso. bem-estar, físico e mental. Isso é a definição, assim, mais completa de saúde que pode ter, né, não só a ausência de doenças. É claro que as doenças, elas fazem parte da vida, né, e a gente também tem que saber tratar, conduzir, manejar de forma com excelência. Mas a gente tentar retardar o surgimento das doenças o máximo possível é o ideal. Uhum. E medicar quando necessário, né, importante acho que falar isso, que não exclui uma coisa da outra, Exato. havendo E necessidade. havendo necessidade, de fato, usando o que há de evidência científica, tratar, aceitar os tratamentos, né, porque muitas vezes a Uhum. gente rejeita. É. Eu falo por mim mesma, eu sou hipertensa, assim, por mais saudável que eu seja, Ah, eu é? tenho uma hipertensão genética que enfim, meu pai também desde sempre hipertenso, aí eu tomo remédio eu neguei durante 3 anos a minha hipertensão, porque eu falava: "Como pode? Eu tão atleta, tão saudável, alimentação boa, como eu posso ter uma doença?", sabe. Eu Hum. ficava indignada. Assim, a acupuntura explica também, Uhum. mas veio, o adoecimento veio, né, a doença crônica. E 3 anos eu fiquei negando o tratamento, 3 anos, até que eu entrei na Alice e aí eu tive uma médica de família cuidando de mim, e eu cuidando das pessoas e falando tanto para as pessoas que elas precisavam tratar, que era uma doença de simples controle. Eu sempre Uhum. falando isso, aí eu me senti uma hipócrita, que eu estava negando a minha própria doença. Aí eu comecei a tratar. Foi aí, né, foi o que eu falei assim: "Thaline, como é que pode você falando esse discurso para todo mundo e você tá aí negando a sua própria doença?". Uhum. Aí eu falei: "Não, tudo bem, eu vou começar a tratar". Aí eu tratei, quer dizer, trato, né, e tá tudo bem, eu tô em paz com isso, eu continuo atleta, continuo me cuidando e tomo remédio para pressão alta, E tá e tudo para bem. sempre, e tá Uhum. tudo bem. Uhum. Exato. E na Alice, então, você tem uma médica que cuida de você também. Tenho. Importante isso, né? Fundamental, Uhum. fundamental. Embora a gente né, saiba, somos médicos, mas nós somos pessoas. Então é fácil a gente se manipular para o que a gente quer, né. É. Então eu sempre falo, às vezes eu cuido de nutricionistas, e eu falo assim: "É legal ter uma nutri cuidando de você também, sabe, para você compartilhar o cuidado". Às vezes a nossa mente manipula. Então, se você cuidando de você, às vezes a gente pode não querer ver alguma coisa, e aí passa batido. E se você tem alguém compartilhando cuidado, discutindo, porque eu falo com a minha médica, a gente discute, né, porque, enfim, as 2 entendem, e eu aceito muitas coisas, porque eu que às vezes é isso, eu querendo negar uma doença que eu tinha e, discutindo com ela, né, até Hum. que a gente vai aceitar ser cuidada. Isso é muito difícil para profissionais de saúde. Uhum. A gente se permitir esse cuidado de uma equipe multidisciplinar e é a melhor coisa, porque sempre tem o que agregar, né, no processo. Sim, e dentro de cada área, acho que da medicina ainda mais, tem tantas arestas, assim, tem tantas áreas diferentes. Eu passei por isso recentemente de aceitar que eu ia buscar ajuda de uma nutricionista. Porque muita gente às vezes escuta e fala: "Mas você não é boa o suficiente para cuidar de você, então você não vai conseguir cuidar das outras pessoas". Mas era uma área completamente diferente, na parte esportiva, eu estava me sentindo muito fadigada, cansada, fui buscar alguém que entenda do assunto. Eu não entendo de nutrição esportiva, eu entendo de cérebro, de comportamento. Aham. Que não se exclui totalmente, mas é outra abordagem, outro perfil. E é muito bom pela troca realmente de experiência, de você também ter uma experiência como paciente, isso para mim foi muito legal, fazia muito tempo que eu não me colocava como paciente e pensar: "Poxa, talvez quando eu fale determinada coisa, meu paciente interprete de outra maneira, acho que preciso melhorar essa abordagem". Foi uma Exato. experiência muito legal, tem Sim. sido. E ter assumir uma responsabilidade também, né, com terceiros, isso também Verdade. muda um pouco. É claro que a gente sempre tem que ter compromisso com si mesmo, mas estar ali junto com alguém e a pessoa, putz, saber que você não está sozinha na caminhada. E eu falo, isso não é motivo da gente
ter vergonha de falar: "Ah, eu sou cuidada por uma médica". Que bom, porque todas as vezes que eu tentei cuidar de mim, eu não vou falar que eu falhei, mas eu conduzi. Eu conduzi para onde eu queria ir, e não necessariamente onde eu queria ir foi o melhor caminho para minha saúde. É, Então, é muito bom ter um profissional cuidando, assim, a gente se permitir ser cuidado. Eu acho que essa é a palavra, assim, permitir esse carinho, esse cuidado, é o essencial. é importante, né? Ainda mais acho que quem lida com pessoas o tempo todo precisa. Exato.